Produtos de luxo carregam mais do que um valor financeiro. Eles apresentam status, tradição e pertencimento a um cenário imaginário de prestígio. Mas por trás de etiquetas como Made in Italy, muitas vezes está a realidade da produção globalizada, como fábricas localizadas em países como a China. Nos últimos dias, vídeos divulgados nas redes sociais por fabricantes chineses revelaram que grifes renomadas trocam as etiquetas de seus produtos para preservar a áurea de exclusividade europeia. Esta prática reacende debates sobre autenticidade, consumo, globalização e até as consequências políticas da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Para discutir o que essas etiquetas realmente significam, o porquê escondê-las e como esse conceito, made in, deixou de apenas uma indicação de origem para se transformar em uma poderosa ferramenta simbólica de prestígio, marketing e poder no universo do luxo, convidamos a empresária especialista em moda, Teté Conde. Oi! Pode se apresentar, fica à vontade. Olá, meu nome é Stephanie Conde, sou conhecida pelo meu apelido de infância nas redes sociais de Teté Conde. Hoje eu sou comunicadora, influenciadora e tenho muito orgulho de falar que desenvolvi uma empresa por trás do meu nome artístico, que hoje não só tem produtos como essa parte mais de publicidade, mas também do meu lado acadêmico, como palestras, treinamentos, capacitações, e meu projeto favorito e mais importante é o TT Academy, que é um projeto beta de uma instituição de ensino focada em negócios de moda. Que legal, Teté. Então, vou começar com a primeira pergunta, tá, para você. Na sua visão, né, o porquê as etiquetas Made in Italy, como o exemplo que eu dei, ainda carregam tanto prestígio no universo da moda? Na verdade, para a gente olhar o que está acontecendo atualmente, a gente tem que voltar muito no tempo. Então, esse tempo, ele vai lá para a década de 50. Na verdade, até um pouco antes, né, entre 20 e 30, quando a gente começa a ter esses primeiros momentos, primeiros desenvolvimentos de produto, que naquele momento nem eram um luxo, mas eram artesanais e tinham um preço ali, uma pontuação maior. Se a gente pegar na nossa sociedade, a gente sempre teve, desde assim dos primórdios, a roupa para aristocracia, a roupa para reis, a roupa para pessoas ali numa alta escala de poder. Então, a gente pode, nossa, até fico arrepiada em falar nisso, né, porque eu acho que isso é muito do meu background de história da arte. Assim, a gente sempre teve uma diferença do que a grande população usava versus quem tinha as cadeiras de poder. E a gente pode colocar isso até mesmo numa geolocalização, Egito, Europa como um todo, Ásia como um todo. Então, na verdade, e nessa hora, essa diferença, então a gente já tem essa diferenciação iniciando ali em séculos anteriores. Eu até trago um conhecimento que eu adquiri no meu curso de História da Arte, que a gente via exatamente as tonalidades que tanto a parte do clero, né, que era o clero, assim, quando a gente pega a Europa, eles tinham cores específicas para serem usadas, que era um tingimento considerado de altíssimo nível e naturalmente caro. Então, não só eles, mas também, né, a grande aristocracia. E essas roupas são sempre nas tonalidades azul e vermelho, porque eram os tingimentos mais difíceis de serem desenvolvidos. E agora, quando a gente acelera esse ponto, né, para até não vou ficar, né, na época do Renascimento aqui com você, mas aí a gente entra nesses países europeus que realmente foram os grandes fundadores do que a gente sabe, do que a gente conhece, esses produtos de luxo, até porque a gente tem Paris, por exemplo, e Milão como um dos principais polos de moda até os dias de hoje. E nisso, a gente tem um efeito que, na década de 70, você tem um espanhol que começa a desenvolver até, assim, por autodidata mesmo, né, um costureiro autodidata, começa a desenvolver uma indústria de replicação rápida de peças que eram artesanais, mas que tinham agora matérias-primas diferenciadas, matérias-primas, vou colocar assim, mais simples, e naturalmente trazendo uma margem muito menor de lucro e também custo, mas também um preço democrático para as pessoas, mas sempre com a alusão de que era um produto replicado desses grandes polos artesanais. E a gente está falando da Zara. Então, a Zara, na verdade, abriu um portal para esse tipo de negócio ser... não quero falar ético, mas abriu um portal para esse tipo de modelo de negócio ser uma referência. E aí, disso, a gente teve
diversos outros protagonistas dentro dessa indústria que começaram a, enquanto a Zara abriu o portal para eles, a Zara andou para eles correrem, né? Então a gente vê, por exemplo, hoje, o que se tornou a AliExpress, Shopee, Shein. E essa história da etiqueta, ela é muito enraizada na nossa sociedade por conta dessa construção de que esses polos da moda carregam a maior riqueza em termos da mão de obra, das matérias-primas, da tecnologia por trás do desenvolvimento, que hoje é muito engraçado, né? Até falei isso ontem numa reunião. A gente está tipo Einstein, né? O Einstein fala que a próxima guerra vai ser com pedras e paus, a próxima guerra nuclear. E, inclusive, é muito legal essa parte do livro do Oppenheimer, que ele fala, o filme. E aí nisso eu fiquei pensando, nossa, o luxo se tornou total a quarta guerra mundial que o Einstein falou, porque hoje o luxo é você ter artesãos dedicados em um ateliê com horas intermináveis para desenvolver uma peça, e sim, você vai cobrar tipo 80, 90, 100 vezes mais o valor ali do efetivo custo, até, assim, convenhamos, até muito mais, né, 500 vezes mais. E, assim, e foi isso que hoje a gente está tendo, na verdade, essa discussão vai muito do que é o luxo hoje, do que se paga por uma etiqueta, e o que esse luxo, qual que é o conceito e o que está composto disso hoje. Quando a gente acelera também no passo de falar dos anos 80, que foi quando realmente a globalização começou a acontecer em termos das grandes empresas que vinham de polos tecnológicos, elas exportarem a sua tecnologia para países emergentes, visto uma mão de obra barata, conseguir desenvolver em escala e também ter uma margem menor de custo e também, naturalmente, uma margem maior de lucro, a gente começou a ter um movimento que deu para esses países a apropriação dessa tecnologia, e eles conseguiram desenvolver ali com o crescimento econômico deles, né, o maior exemplo disso que a China é a segunda potência econômica global, essa possibilidade de você conseguir se nivelar mesmo não sendo polo tecnológico, né, não sendo o progenitor dessa tecnologia. E hoje a gente vê uma questão que, como eu falei até mesmo no meu vídeo, que eu indico para vocês assistirem no meu primeiro vídeo que eu falei sobre a China expõe o luxo, sobre ao mesmo tempo se criou um polo de produção muito forte, uma potência muito grande e ainda um mundo inteiro refém desse polo, mas também esse polo tem um efeito colateral que ele começou a andar sozinho em termos da questão da falsificação. Então eu vejo que a questão do prestígio da etiqueta é muito enraizada em como surgiu essas grandes maisons que hoje vão comemorar 70, 80 anos de vida, e ainda existe muito essa cultura de que ali é onde você tem o melhor tipo de produto da melhor qualidade do mundo. E é claro que a gente tem um marketing que endossa isso e recicla essa narrativa há 50, 70 anos. Sim, legal. E qual você acha que é o papel simbólico, né? Você até acabou falando um pouquinho da origem dessa fabricação na construção de ser uma peça de luxo. O que acontece é que hoje o luxo, a gente pode desconstruir essa palavra em termos de como, na verdade, assim, não é nem desconstruir, mas como que a gente dá 3 passos para trás e entende como ele foi construído. Então, hoje o luxo, ele é muito alicerçado em preço, experiência, qualidade, excelência e também acesso. Então, se a gente for pegar, a gente tem marcas de luxo novas, né? Tem marcas de luxo contemporâneas, e a gente consegue perceber porque elas surgiram nos últimos 10, 15, 20 anos. O melhor exemplo disso é Richard Mille, sabe a marca de relógio? Sim. Então, a Richard Mille é um maravilhoso caso de uma marca de luxo de relógios que, quando você compara com as suas irmãs de mercado, claro que tem muita, não é uma comparação igual, a gente está falando de marcas como Van Cleef, tipo Patek Philippe, Rolex, que tem mais de, tipo, estão comemorando seus centenários hoje. E Richard Mille existe, tipo, há 18 anos, uma coisa assim, não mais do que 2 décadas. Então, assim, quando a gente começa a comparar, a gente sabe que o luxo é construído nessas 4 vertentes. E aí, claro, a gente tem uma questão final, que é a tradição, né, o tradicionalismo. Então, eu vejo que o peso da etiqueta, ele hoje é alicerçado muito nessas vertentes que eu trouxe. É claro que a gente tem o luxo de Hermès, né, que hoje tem todos esses elementos. A gente tem o luxo de Richard Mille, que é uma coisa mais contemporânea. Então, tudo
depende de quem a gente está falando, né? E a gente também hoje tem um outro mundo que são conglomerados econômicos que adquiriram algumas dessas empresas e carregam em si em seu portfólio. Eu respondi ou eu... Sim, sim. E como que você enxerga esse uso da etiqueta, né, como estratégia no branding dessas grifes? Na verdade, a etiqueta ela faz parte desse ecossistema, né? Então, a etiqueta, ela basicamente é como você, aquelas, né, conta fatos, não há argumentos. Tipo, me prova que a sua peça da Louis Vuitton, como você me prova que a sua peça da Louis Vuitton hoje é uma nota fiscal, né? Se você quer realmente uma prova. Mas, na verdade, a etiqueta, ela veio como um mecanismo de branding das empresas desde o dia 1. Na verdade, eu vou te contar uma história. Sabe como uma etiqueta, teoricamente, surgiu? Não. Se eu vi alguma coisa, eu não lembro. Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Gente, eu não sei porque eu tô tendo um momento Felipe Martins, que é meu grande professor. Tá tendo um insight. Calma aí, Felipe Martins é meu professor de história da arte. Eu fiz 5 anos de curso exclusivo com ele me ensinou muita coisa. Inclusive, ele agora é coautor de um dos livros mais renomados do Van Gogh, das cartas de Van Gogh. E aí, nisso, o que o Felipe, nessa época da parte do Renascimento, me ensinou? Que o branding não existia para esses artistas, né? Eu tô falando assim, Rafael, Michelangelo, enfim, Leonardo da Vinci. Então, eles começaram a entender que para uma obra ser reconhecida de determinado artista, ela tinha que ser autografada. Então, o que acontece é, como que você sabe que um Picasso é um Picasso? Porque tem lá a assinatura. E, na verdade, o marketing se apropriou dessa situação e começou a construir isso para as marcas, mas na verdade, como que, por exemplo, se a gente pegar quem criou a Hermès, quem criou a Louis Vuitton, eles começaram, por exemplo, a Hermès começou com sela de cavalo, Louis Vuitton começou com baús, então isso era uma forma de identificação que aquele produto era de determinado artesão, e aí nisso, quando as empresas se tornam capitalistas, o marketing se apropria disso como uma vertente para branding, então a etiqueta se torna uma forma de assinatura desse produto. É claro que a gente tem um problema contemporâneo hoje, que você pode falsificar uma etiqueta, e aí nisso você tem a questão da autenticidade, mas aí é um outro ponto. Então, assim, as etiquetas, elas surgem muito como uma forma de realmente atestar que aquele produto é de determinada marca, e ela se torna hoje, na era contemporânea, um símbolo de status, porque se aquela marca, ela está dentro do ecossistema do luxo, como que você se coloca como uma pessoa que está dentro do luxo? Usando um produto que não só traz esse posicionamento, mas esse status. Então, a etiqueta, essa é a construção por trás dela, né? E, claro, hoje ela é uma estratégia de marketing muito forte. Sim. E como que você considera esse exposed, né, que as marcas que trocam etiqueta, né, para esconder isso que a produção é da China, né? Como esse exposed que rolou. Isso. Então, basicamente assim, eu entendo, primeiro, a gente está vivendo um mundo ultra conectado, extremamente estimulado. Então, o que é isso? A gente está vivendo um mundo que todo mundo tem acesso a todo momento à informação. Uma das coisas que eu falo bastante em uma palestra minha aqui, nos anos 90, a informação era limitada. Inclusive, até fiz um post sobre o atual jornalismo hoje, porque até nos anos 2015, a informação de moda, ela já estava digital, mas ela ainda era... essa autoridade de moda, ela ficava na mão de poucas pessoas. Então, você tinha até muito pouco tempo atrás a Vogue como determinante do que era a tendência. Hoje, a Vogue, ela disputa muito espaço com influenciadores, críticos de moda, jornalistas, outras revistas. Então, realmente, esse monopólio da informação foi muito pulverizado. E aí, nisso, a gente entra com essa história de... Hoje a gente vive numa sociedade tecnológica, mas, quando eu digo tecnológica, de que a comunicação é digital, e a gente vive na sociedade da narrativa. Então, se você pegar e trazer um vídeo, independente do que você está falando, e esse vídeo ele for bem elaborado, com dinamismo, com entretenimento, é bem provável que aquela informação se torne uma verdade, ou se torne uma narrativa de muitas pessoas, e aquilo ali cresce em sua influência no momento que mais pessoas assistem. Então, no passado a gente tinha, tipo, para você ter ali um reconhecimento de massa, você tinha que ser atriz da novela das 8, né? Não é nem só atriz, você tinha que ser protagonista, né? Para você ter
ali o conhecimento do Brasil, para você ter a campanha das marcas, a rosto de campanha. Hoje em dia não, hoje em dia se você faz um vídeo, você pode chegar, tipo, com 220 milhões de telespectadores, que é o caso da Camila Pudim, sabe, aquela que fez Sim, do challenge, né? Exato, então assim, se você for parar para pensar, a quantidade de pessoas do Brasil assistiu o vídeo dela, tipo 220 milhões de pessoas. Então assim, o que eu vejo desse exposed é o seguinte, hoje rede social são um grande mecanismo de comunicação, de holofote, de sensacionalismo. Eu vejo que aqueles vídeos, eles têm um teor de verdade, uma vez que a sociedade atual transformou a China em uma potência produtora, independente para qual vertente, e também o luxo entrou nessa história, mas também a gente não pode tirar tudo como verdade absoluta, porque toda moeda tem dois lados. Então, de um lado, aquelas pessoas, né, aqueles usuários, estão falando que eles produzem, que eles fazem parte da produção de luxo. E é bem plausível, porque hoje em dia o luxo, ele está onde tem as melhores tecnologias de produção para serem desenvolvidas, ou a melhor mão de obra para desenvolver isso, e também a melhor negociação. Hoje o luxo tem esse grande poder de barganha, mas também a gente sabe que o luxo, dentro dessa história, tem muitos protocolos jurídicos, e que não é tão simples assim de você expor uma informação que, por muitas vezes, o luxo é um fornecedor, o luxo é um cliente muito importante, de altíssimo poder de barganha. Então, essa exposição, ela é muito questionável, uma vez que a gente sabe como uma LVMH trabalha, uma Hermès trabalha, um grupo Prada, um grupo Kering trabalha. Então, assim, é muito complexo. E o que eu vejo é que a proporção desses vídeos está tomando altíssimo, porque, número um, a gente está vivendo um momento econômico muito complexo no mundo, em que existe essa vontade de desmistificação do luxo, de quebra de, eu ia falar, tipo, desse alicerce, desse pedestal que o luxo construiu, em termos, tipo, você paga um valor exorbitante para algo, teoricamente, que não custa tudo isso, mas é porque tem um valor intangível, que é o status, a experiência, a excelência, etc. Como que um desses pilares é excelência, e é um produto de altíssima qualidade, natural, isso é comparado com o que a China hoje faz em termos de também desenvolver produtos de qualidade, porém produtos falsificados, ou produtos ali que têm um custo muito baixo. Então, assim, isso, na verdade, para mim, o que eu vejo é um grande manifesto da sociedade em relação a querer acabar com o luxo, a querer, tipo, destruir essas grandes corporações capitalistas que hoje realmente pagam um valor X, mas lucram um valor Y vezes milhões. Sim. Então, assim, a gente tem uma questão muito mais de comportamento da sociedade em si, do que efetivamente uma exposição do luxo. Porque quem compra luxo, quem tem poder aquisitivo e quem ama carregar esse status vai continuar comprando. Tanto é que o maior fato é que essas empresas hoje são uma das mais valiosas do mundo. Se a gente não valorizasse isso, elas não teriam esse valor no mercado de capitais em que todo mundo está jogando. Então, você tem NVIDIA, que é uma empresa de dados, né, de software. Você tem empresas farmacêuticas como o Novo Nordisk, que é a do Ozempic. Você tem empresas como Meta, Google, Amazon. Então, assim, como que a LVMH e Hermès hoje estão no páreo duro de todas as vertentes? Porque a humanidade valoriza isso. Então, assim, para mim eu vejo que eu entendo o exposed muito mais como manifesto da sociedade em querer derrubar essa hegemonia que essas empresas construíram, como querer desmistificar o luxo, que, tipo assim, vocês são burros de pagarem tudo isso, desconsiderando que o luxo tem outras vertentes, e também por uma questão de entretenimento. Então, assim, e é isso que eu vejo, tipo, eu acho que hoje a internet se tornou muito um veículo de, sabe, de troca de informação, de expose, de fama. Então eu também sei muito bem que, até mesmo pelo TikTok ser monetizado, eu acho que todo mundo, é aquela história da validação, né, é uma comunidade grande de pessoas que quer realmente destruir esse pedestal que o luxo construiu, também outras pessoas que acabam sendo informadas de um efeito de globalização, que talvez não tinha esse acesso à informação, não tinha essa educação ali, de estruturação de negócios nos últimos 50 anos. Tem também uma questão
ali econômica que o mundo está sofrendo em relação à volatilidade econômica, a maioria dos países não está bem, então, assim, realmente tem uma questão de juízo de valor em termos de quanto as pessoas gastam para ter luxo e comprar essas marcas, e também, por fim, que é uma baita oportunidade de negócio para os chineses de abrir, né, plataformas falando, recebendo audiência e eventualmente vendendo seus produtos. Então a gente não pode esquecer que tem sempre um interesse comercial por trás. Porque se não tivesse, é uma das coisas que eu falo, se tivesse só um interesse humanitário, não seria feito dessa forma, sabe? Então, mas também, eu também acho que tem um interesse combinado, né? Tipo, isso é um interesse de humanitário, um interesse ali de comercial, porque a gente também está vendo a China agora sofrer com a questão do tarifaço de Trump, e talvez é uma forma deles se precaverem de eventuais perdas ali de faturamento também. Então, para mim, eu coloco todo mundo, eu coloco tipo, todos esses fatores ali nessa grande análise. Eu acho que é muito uma coisa que é uma bola de neve, né? Na verdade, é tipo aquela figura do iceberg, tipo, embaixo é um icebergzão enorme. É, tipo, a ponte do iceberg, sim. Várias coisas que acabam influenciando isso, e também que a gente dá, a gente valoriza aquilo que a gente dá o valor àquilo que a gente quer que valorize, né? Então acho que é muito isso. Tipo, a gente dá o valor àquilo que a gente dá mais valor àquilo que também tem uma sinergia com o que a gente acredita. Então, assim, se você acredita que o luxo é ruim, uma situação como essa, em que vê um lado negativo, vem pra cá, vê um lado negativo, tal, é algo que você fala, então tá bom, então, tipo, eu quero também ver esse circo pegando fogo. E essa história do tarifaço do Trump, na verdade, assim, é claro que se o tarifaço não acontecesse, é bem provável que a gente não teria esse exposed, mas também, assim, a gente está vivendo numa era de que tudo é falado digitalmente, tudo é trocado, tudo é amplificado, então, é bem provável que isso foi um timing muito perfeito para conseguir essa amplificação desse tema, né, dessa polêmica. Sim. E é aquilo também que você falou, né, de meio que a China não perder com tudo isso, né? Apesar de o tarifaço, enfim, eles também conseguirem vender o mercado deles, né? É porque é o que eu falo, tipo, é o reality show do war que a gente tá vendo. Então, assim, todo país, tudo é que assim, se você não tem um entendimento básico de geopolítica, é que isso é uma coisa que eu acho muito interessante da geração atual. Antes, para você ter um entendimento do que acontecia, vou dar um exemplo, tá? Quando eu cresci, eu tinha, sei lá, tipo, meus 15 anos de idade, que é a idade da menteada, a fonte de informação já era digital, mas se você queria entender o que acontecia com o país, falando, tipo, politicamente, você tinha que ler uma Veja. Sim. Ou você tinha que ler uma Folha de São Paulo, né, um jornal, que, de novo, trazia uma posição enviesada daquela pessoa que estava escrevendo. Hoje, a internet, você consegue construir o seu viés com base em todo tipo de informação que você vê. Cabe a você ter esse senso analítico. Então, assim, no passado, para você entender o efeito colateral do Trump, do tarifado, de uma nova política fiscal, para você entender o efeito colateral do impacto econômico em outros países que têm relações comerciais, você tinha que realmente ter um entendimento básico, fundamental ali de geopolítica. Hoje, você pode pegar um vídeo na internet que vai te levar no rabbit hole, né, como que era no buraco do coelho, né, fazendo um tráfego livre, que você vai aprendendo a partir disso. Mas também, de novo, tem as pessoas falando sobre. Todo mundo tem certo tipo de viés ou de novo, uma certa premissa de defesa, de argumentação. Então, eu acho que, querendo ou não, é maravilhoso você ter internet que vai te dar esse acesso, e hoje também também a internet está vivendo muito uma questão de pautas políticas com endosso de posições, então você não via isso no passado, e na verdade até sugiro para você assistir O Dilema das Redes, que é um documentário da Netflix, não sei se você já assistiu. Sim, já ouvi falar, mas já ouvi. Eu falo muito sobre uma empresa chamada Cambridge Analytica, que ela faz todo um processo de marketing digital para campanhas políticas. Então, assim, também a gente pode perceber que isso pode ser um interesse macroeconômico de instituições mundiais para direcionar conteúdos. Então, assim, não quero nem ser conspiratória, porque aí já começa essa teoria da conspiração, mas assim, mas é isso, hoje a internet está ali, e vence quem tem a melhor narrativa, ou tipo, viraliza quem tem a melhor narrativa e o melhor entretenimento. Então, esse é o que eu vejo como um todo, assim.
Aproveitando que a gente está falando dessa transparência, né, que você comentou, você acha que essa prática de, no caso, ocultar que a China faz as peças de luxo, né, tende a ser repensado pelas marcas? Acho que não vai mudar nada. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Você não vê absolutamente nenhuma marca de luxo que posta suas bordadeiras. Um exemplo. Na verdade, eu acho que essa conduta está muito mais interessante hoje em dia, porque as marcas estão sendo transparentes em relação às pessoas que fazem parte do processo. Mas se eventualmente tiver algum produto que vai ser importado, porque aqui foi até mesmo, tem um vídeo muito bom no TikTok falando sobre como que a China desenvolveu uma indústria de hardware. Hardware é tipo zíperes, aviamentos, é tipo metais, né? Ela se tornou uma das maiores referências desse tipo de desenvolvimento. Normal que muitas marcas, que é o que eu sempre falo, né? Quando você vai desenvolver um produto, você tem a teoria e a prática. A teoria é que você pode colocar o que você quiser no seu Canva ali de desenho, mas ao mesmo tempo, tipo, como que você... eu quero metal diferente e é desse jeito. Aonde você vai achar fornecedores? E hoje as marcas de luxo conseguem ter poder de barganha para encomendar muito, né, para realmente conseguir um desenvolvimento único ali, porque não basta só você desenvolver no seu ateliê, se uma marca de luxo que está no mundo inteiro, como que você desenvolve em escala? Você precisa de uma fábrica que consiga fazer seu projeto. Então, assim, eu acho que a China vai continuar sendo esse grande fornecedor, vai continuar sendo esse grande polo de desenvolvimento, mas eu acredito que hoje as marcas, o que elas vão repensar é como que elas criam o pilar do desejo e apelo, mostrando que efetivamente esse produto ele é feito artesanalmente, e o artesanal hoje é feito tipo manualmente com pessoas especializadas. O melhor exemplo disso é como que agora a maioria das marcas de luxo começou a postar processos produtivos, né, que a gente até viu a polêmica da Chanel, mas eu acho que essa transparência em termos aonde está nosso fornecedor tem até uma questão de concorrência de mercado, né? Se você é a Prada, você vai falar que você desenvolve na fábrica X, no polo Y, para uma LVMH falar, então, agora eu descobri onde eles fazem isso, eu vou atrás? Sim, acaba perdendo aquela vantagem competitiva, né? Tem um conflito de interesses ali, né? E como que o debate sobre produção, prestígio, autenticidade, né, que a gente estava falando, você acredita que se relaciona com os temas de sustentabilidade, consumo consciente? Hoje a gente tem um grande problema, na verdade um problema estrutural global, que tá bom, a gente tem uma China que realmente é a maior desenvolvedora ali, produtora, mas quando a gente começa a colocar também o outro lado da moeda, como a indústria de falsificações, uma política trabalhista horrível, uma conduta ambiental pior ainda, então assim, a gente começa a ver que todo esse tipo de potência econômica tem um custo para as pessoas e um custo, na verdade, um custo para as pessoas e um custo de referência global, porque até hoje, não, e a China tem uma coisa que é pior ainda, né, é um custo tanto ali de referência trabalhista para o mundo, como um custo ambiental, e isso que eu nem falei sobre teste em animais, porque hoje a China é o principal país que ainda tem uma política permissiva em relação a testes de animais, sendo que muitos outros países já aboliram. Então, assim, a gente começa com essa avaliação né, toda faca tem dois gumes, e em relação à sustentabilidade, hoje a gente vê um mundo que está realmente retrocedendo em políticas ambientais, uma vez que não dá lucro, como as marcas que não têm essa prática, e também por conta de que essa agenda ambiental realmente retrocedeu por conta de como que o processo porque assim, é um âmbito economicamente falando, tá? Então, quando a gente está num momento de recessão econômica, as empresas precisam enxugar e ter mais margens de lucro, até porque elas não estão tendo ali faturamentos como que elas projetam. Então, o que começa a entrar em questão é o lado ESG, né, da parte de sustentabilidade e impacto. Então, se for uma operação onerosa, cara, e que não dá um lucro suficiente, visto que eles precisam sobreviver, né, precisam ter essa resiliência, a primeira prática que vai ser abolida vai ser essa. Infelizmente, a economia não é um jogo de soma zero, né, então, e realmente a gente está vendo o mundo retroceder porque economicamente o mundo está sofrendo muito. E também quando você tem países que, por mais que estejam crescendo, não têm políticas ambientais, chegamos a qual conclusão, né?
Sim, isso vai muito além do que as empresas querem, né? Eu acho que é muito mais politicamente falando, né? Total. Assim, a gente teve movimentações muito importantes ambientais, como, por exemplo, a França ter abolido as queimadas, né? Antes as empresas de luxo queimavam produtos excedentes que não vendiam, então a França, por uma questão ambiental, aboliu isso. Hoje tem até uma questão que eu amo, quando as pessoas falam, mas a Shein não vai fazer IPO em Nova York, vai fazer em Londres, né? A bolsa que aceitou ela é em Londres. Sim, porque a bolsa Nasdaq não aceitou as práticas trabalhistas ambientais e o impacto que fica gerando, por isso que ela vai ter que escolher outra bolsa. E é engraçado porque ela não vai fazer esse IPO na Bolsa da China, em Nikkei. Por quê? Porque ela precisa de uma estruturação muito maior. Quando a gente fala, né, uma abertura de capital, você exige que você tenha players muito mais fortes, e Londres tem pessoas, eles se encontraram ali uma capacidade muito maior de você impactar o mundo. Então, é uma das coisas que eu faço. É uma análise muito maior. Sim, com certeza. E quais caminhos que você enxerga, né, para as marcas de luxo que desejam manter o prestígio sem recorrer à ocultação da origem ou até mesmo passar ilesa nesse exposed? Na verdade, as marcas de luxo têm uma premissa muito forte em termos de não se envolver em exposed, de simplesmente continuar fazendo o seu trabalho. Então, na verdade, assim, sabe como que elas vão continuar sendo relevantes? Investindo em marketing, investindo em desfiles, investindo em influenciadores, investindo nos seus top clientes que gastam muito dinheiro, investindo em cada vez mais estarem ali no lifestyle do seu público, com cafés, hotéis. Então, assim, o luxo, a ponta do luxo de investimento é continuar sendo relevante e criando desejo para quem compra ou quem quer começar a comprar. Então, você vai ver, não vai ter mais assunto, não vai ter mais... Ninguém vai falar mais sobre esse assunto. Sim. E o luxo vai continuar cada vez mais investindo nessa multidisciplinaridade, até porque em momentos em que a economia tem uma certa resiliência, se as pessoas não compram produto, mas elas viajam, então a gente vai ter que investir aonde elas viajam. Mas elas não estão viajando, elas estão bebendo cafés e tomando matchas e comendo massa chus, né, que é aquela massa de bomba de chocolate. Sim. Que é massa podre que fala aqui no Brasil. Assim, eles vão investir aonde as pessoas vão ter a possibilidade de gastar e de ter os seus momentos ali, seja de lazer, seja de splurge, né, de você gastar e ser feliz com a sua realização. Então vai ser isso. E eu vejo que a única realmente conduta que eu espero que as marcas tomem em relação muito a essa história de teste de animais e uso de peles animais, que essa prática ainda é muito ruim, muito cruel da indústria. Mas assim, eu sei que é um off-topic, né? Poderia todo mundo ser que nem a Stella McCartney, né, que desenvolve materiais, insumos, couros recicláveis das mais variadas fontes, como a Osklen, que a gente tem ali uma super prática, uma tecnologia muito forte que a Osklen tem de sustentabilidade no país, mas não deixa de entregar design, produtos incríveis de altíssima qualidade. Eu acho que essa questão que você falou, que engloba a sustentabilidade, né, é uma coisa que quem não faz meio que já está ultrapassado, né? A gente pensa nesse quesito. Na verdade, a sustentabilidade... Porque hoje está muito atual. Imagina, a pauta da sustentabilidade começou no final dos anos 90 para os anos 2000, então assim, a gente está falando de uma Osklen que começou falando sobre water, Kyoto, né, que é o protocolo de Kyoto, em 2005, então assim, a gente está falando 20 anos depois. Sim. Mas tá certo, Tê, obrigada, viu? Acho que eu falei muito, né, Gabi? Imagina! Agradeço muito por você ter disponibilizado esse tempo. Enfim, gostei bastante da nossa conversa. Sim, eu fico muito feliz que eu trouxe ali, agreguei no seu trabalho. Desejo muito sucesso e é isso.